É um desafio hoje, porque eu não pretendo ser teológico, não pretendo ser bíblico, mas pretendo te provocar, te dar um cutucão. Este foi o último livro que eu escrevi. Eu entendo que eu não sou um palestrante motivacional tão somente, mas eu sou um palestrante comportamental. Eu entendi que as pessoas precisam mudar comportamento. Eu entendi que se a pessoa não muda comportamentos, ela está fadada a permanecer no mesmo estado atual pelo resto de seus dias. Alguma coisa tem que mudar, e eu vou te provocar a mudar esse mindset, porque se isso não acontecer de dentro para fora, provavelmente você vai se tornar vítima das circunstâncias, vítima do acaso. Alguma coisa tem que mudar na sua vida, e eu pretendo nessa noite te provocar nesse sentido, ok? Quando eu pensei o que seria intrigante, impactante, inspirador, caramba, como é que a gente consegue contemplar isso em 18 minutos? Então eu pensei num tema que eu julgo que é bastante provocante: disruptar ou morrer. É claro que a gente tem que partir do pressuposto que significa disruptar, e o significado é esse, que provoca ou pode causar disrupção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo, que tem capacidade para romper ou alterar, que rompe com o presente e busca constantemente o novo. Eu entendo que a igreja precisa passar por essa disruptura. Nós precisamos ter a coragem de romper com o estado atual, para que nós possamos pisar num ambiente novo, pisar em conhecimento novo. Acabamos de citar Romanos, quando Paulo exorta em que nós sejamos não conformados com este mundo, mas que nos renovemos no nosso entendimento. É necessário, se faz necessária essa renovação. Hoje as startups estão por todo o mundo, e por incrível que pareça, as startups estão na mão de jovens, de adolescentes. As empresas milionárias que valem mais de R$1 milhão estão na mão de jovens, e essas startups estão derrubando gigantes do mercado. São exponenciais, inovações disruptas, e aqui eu cito alguns exemplos: Spotify, Netflix, Google, Uber e tantas outras empresas. Poderia citar muito tempo aqui, empresas que trazem inovações disruptivas, quebrando todos os paradigmas, quebrando tudo aquilo que a gente julga que é correto, que se enquadra num parâmetro normal, mas ele vem com novos processos, com reposicionamento de mercado. Ou você se reposiciona, ou você vai ser empregado para o resto da sua vida. Mas eu sou empregado numa grande empresa. Sim, mas se a gente entende que Deus nos levantou como cabeça e não como cauda, em algum momento você precisa aspirar, desejar, galgar um degrau acima, exercer posições de liderança e influência, e isso é necessário. Agora, sob a máxima, essas startups, a máxima: inovar, pensar, respirar o novo. Querido, nunca existirá um futuro se nós não rompermos, se nós não nos desconectarmos do passado e do presente. E por que motivo que eu cito as duas coisas? Porque tem pessoas presas no saudosismo do passado, mas tem outros que, não menos pior do que isto, estão aí presas ao comodismo do presente. Eu diria o fatalismo do presente. Eu estou satisfeito com tudo que eu adquiri, com tudo que eu conquistei, para mim está bom demais. É a estagnação, porque se nós não abandonarmos esta mesmice, nós vamos morrer algemados no atrofiamento.
E não precisa ir muito longe, todas as igrejas você consegue identificar pessoas extremamente estagnadas, extremamente atrofiadas, num ambiente de inércia, de apatia, e isso precisa mudar, até para pensarmos o futuro da igreja. Há 3 dias atrás comemoramos os 500 anos da reforma da igreja. Muito interessante esta moça, Catarina von Bora. Esta moça, uma freira alemã, vivia num convento, mas ela teve acesso às teses de Lutero. Até porque seria impossível evitar Lutero. Ele estava impactando toda a Europa, chocando toda a igreja da época. E o mais incrível é que esta moça, dentro de um convento, dentro de uma clausura, ela manda um comunicado para Lutero e disse para ela mesma: eu vou casar com esse homem, e se eu não casar com Lutero, eu vou casar com Nicolau, outro teólogo reformista da época. Sabe o que essa moça fez? Ela conspirou, planejou fugir do convento numa carruagem que carregava peixe. E ela sai no meio de peixe fedendo, e sai do convento e casa com Lutero. E esta mulher é tão impressionante que ela não só casou com Lutero, nos 20 anos seguintes, ela foi a esposa fiel, ela fez da sua casa um pensionato, ela fez da sua casa um lugar de guarida e aconchego para os cristãos perseguidos da época. Ela escreveu, questionou, argumentou com Lutero, ela foi o braço direito deste homem, mas bem poucas pessoas conhecem. Agora, o que eu fico me perguntando, o que leva uma jovem freira a dar passos tão arrojados? Eu diria senso de inconformidade. Os inconformados conseguem fazer o improvável. Que tipo de inconformidade você tem com a sua vida, com o seu ministério, com o seu chamado? Ou você está totalmente confortável? Este conforto, ou esta área de conforto, ela é extremamente danosa para o seu presente, para o seu futuro e para a sua vida espiritual. Eu te pergunto, quanto você está disposto a pagar para alterar a sua vida? É lamentável, mas tem muitas pessoas que não estão dispostas a pagar nada, estão satisfeitas com aquilo que conseguiram, com aquilo que conquistaram. Esta é uma fatalidade, porque se nós temos uma representatividade na igreja e do corpo de Cristo totalmente satisfeitos, significa dizer que nada mudará nos próximos anos. E isto é lamentável no que diz respeito à história da igreja. Agora, a religiosidade engessada, ela nos tem privado do governo, da voz, do direito, da justiça. Agora, você quer mudanças, querido? Quer mudança na sua vida, quer mudança na sua carreira profissional? Você só consegue fazer de 3 formas. Primeiro, questionando o status quo estabelecido. Se questione. Está bom do jeito que está? Sua igreja é confortável, te agrada? O seu trabalho é satisfatório? Aqui está o nosso amigo, estou palestrando na empresa do nosso amigo lá, a Zacarias Serrana, e eu tenho provocado esses funcionários a respeito disso. Que tipo de inovação eu posso implementar na minha vida para que tudo mude? Quanto eu posso virar na minha vida, uma virada de página? Mas primeiro tem que ter uma virada de entendimento. Nós precisamos nos dar o direito de pensar diferente, de questionar o que está instalado ao nosso redor. Isso no terceiro setor nós chamamos de protagonismo cidadão. Eu preciso alterar o contexto onde eu estou inserido. Como que eu altero isso? Primeiramente me questionando. Está tudo certo? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então melhore, tome decisões de alterar o que está estabelecido. Do contrário, não existe melhoria alguma, você não chega a lugar nenhum. Se pergunte, por que não mudar? Por que não alterar?
Por que não inovar? Por que não fazer diferente? É por isso que as startups têm tanto resultado, porque eles estão pivotando. O que não deu certo, eles dão uma guinada. A startup tem essa capacidade de dar uma pivotagem, e eles mudam tudo o que estão fazendo para tentar fazer de outra forma, tentar uma outra maneira de se manifestar, uma outra maneira de implementar o projeto, mas a coisa sai do papel, porque na startup não tem espaço para comodismo, não tem espaço para estagnação, não tem espaço para espectador do que os outros estão fazendo. Você precisa fazer, participar, se envolver e inovar em todo o tempo. Quantos de vocês homens que estão aqui têm coragem de sair da área de conforto, pensar fora da caixa, pensar em fazer diferente de tudo que você já fez? Albert Einstein, ele já dizia: é insanidade querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se a coisa não tem funcionado, se você não tem alcançado resultados satisfatórios, então está na hora de mudar tudo. Muda tudo, vira a mesa, altera tudo que você está fazendo, porque do contrário, os resultados continuarão sendo os mesmos e insatisfatórios. É necessário mudar. Terceiro, crie soluções, se permita inovar. Alguém já disse que nós precisamos mais de alguém que acenda um palito de fósforo do que uma multidão que fique reclamando da escuridão. Está na hora de nós homens, particularmente nessa noite, começar a acender palito de fósforo. Não ficar lamentando, reclamando, chorando sobre leite derramado, culpando o governo, culpando a questão econômica do país, culpando a administração municipal. Não, seja você o protagonista, seja você o inovador, seja você acender o palito de fósforo, para que consigamos de alguma forma contribuir para alterar o que está instalado nessa cidade e no nosso contexto como igreja. Para isso é preciso ter muita perseverança, e acredito que Bernardes Haas sintetizou isso quando ele diz: as pessoas que conseguem sucesso neste mundo são as que se levantam e buscam as circunstâncias que desejam, e se não conseguem encontrá-las, criam essas circunstâncias. É bem verdade. Quantos de nós damos com os burros na água? A gente tenta e falha, mas não é hora de ficar prostrado, cabisbaixo, ensimesmado. É hora de levantar a cabeça e tentar novamente. É muito bom quando alguém diz para você: não continua furando buraco nesse lugar, não tem água, não vai dar água. Mas aí é a hora de você se diferenciar e dizer: eu vou provar que dá água. Eu vou continuar furando, eu vou continuar perseverando, eu vou continuar fazendo de formas diferentes, mas eu não perco o alvo, eu não perco a meta. Eu chegarei lá e eu conquistarei o meu resultado. A pergunta é: você está disposto a disruptar? A ter uma vida disruptiva? Você está disposto a sair da sua zona de conforto e pisar no desconhecido? Tem que ter muita coragem para isso. Normalmente a gente não é comum a gente ver em nossas igrejas esse nível de líder. Mas esta, segundo John Maxwell, esta é a maior tristeza na vida da igreja no mundo. Que a igreja não para de crescer, a igreja não para de abrir portas, congregações, igrejas, mas nós temos uma ausência crônica de líderes. Ou seja, um grande rebanho sem nenhum pastoreio, um grande rebanho sem liderança, um grande rebanho que não sabe em que direção caminhar. Talvez este seja o último apelo que eu deixo para você nesta noite. Se levante não para ser pau-mandado, se levante não para cumprir ordem de outros, se levante para ser líder, para inspirar, para motivar, para encorajar pessoas, para fazer com que o seu exemplo como líder possa trazer uma multidão atrás de você. Eu acredito que você pode ser um homem disrupto, tão somente você se abra
para inovar, para fazer tudo diferente. E isto é desconfortável num primeiro momento, porque você vai quebrar alguns paradigmas, algumas convicções pessoais, seus limites pessoais vão ser rompidos. É necessário, você precisa se tornar um homem relevante nessa sociedade. E como é que alguém pode ser relevante no contexto de uma igreja? Quando você faz aquilo que ninguém está disposto a fazer, quando você paga um preço que ninguém quer pagar, quando você está disposto a se sacrificar de modo que nenhuma outra pessoa gostaria de fazer. Então aí sim você pode se tornar um homem relevante e um homem que inspira uma multidão ao seu redor. Que Deus te abençoe. Disruptar ou morrer.